no resumo do dia, programa de número 912, com o tema Bolsonaro e a Folha defendem reforma. Cresce repúdio das calúnias. Vou pedir para os companheiros compartilhar, se tornar membro, né, se inscrevam no canal e ajudem essa imprensa operária, independente e revolucionária. Vou pedir para todo mundo aí que puder mandar o superchat, seu sticker, para ajudar aí no financiamento da nossa imprensa. Hoje eu estou aqui com o companheiro Paulo Amaro Ferreira, que vai nos ajudar aqui na apresentação. Boa noite, Paulo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Gabriel, que está na produção aí, e companheiros que acompanham a Causa Operária TV. Um prazer de novo estar aí ajudando aí no programa do Resumo do Dia. Vamos ver quais são os debates mais importantes de hoje. Maravilha, Paulo. Bom, para dar início aqui, nas notícias, vamos trazer aqui a questão aí do governador aí do estado do Rio de Janeiro, né, que após cancelar o carnaval no Rio de Janeiro, apareceu aí num show gospel, né, com uma multidão aí aglomerada, né, e trazer o Paulo aqui para destacar o cinismo aí da direita golpista, Paulo. Isso que você falou aí, né, Thiago? É um cinismo, né? Na verdade, o que a gente já tem comentado é que justamente o carnaval, por ser uma festa de caráter bastante popular, né? Ela apresenta aí para a direita uma série de riscos de que essa festa popular acabe também se transformando, né, tendo um cunho político muito grande. Enfim, as pessoas tendem a se manifestar contra o governo, né, a situação tende a se radicalizar e é tudo que a direita não quer, né? Então, o carnaval não pode. Agora, outras aglomerações podem, né? Por exemplo, aqui na minha cidade, o cinismo é muito grande também, porque aqui tem a Festa da Uva, Festa Nacional da Uva, né? O Gabriel já olhou aqui, eu acho que ele já veio na Festa da Uva, que ele deu uma olhada para nós. Enfim, é uma festa bastante tradicional, né? E está mantida, vai ocorrer em fevereiro. Ela aqui na cidade é a maior festa, ou seja, a maior aglomeração de pessoas, né, que tem na minha cidade. Está mantida, ninguém fala nada da questão do Covid e tal, mas daí o carnaval as pessoas já, né, a direita diz que não pode. Então é isso, o carnaval não pode, o PCO tem denunciado isso, né, porque é justamente uma festa popular. Mas outras aglomerações podem, né? As igrejas aí evangélicas estão lotadas, enfim, ninguém está proibindo nada. É só o carnaval que não pode. Não, com certeza, né? E aí a gente tem aí, né, o governador do estado do Rio, a gente viu a imagem aí que a produção colocou, né? Uma multidão, né? Muitos aí sem máscaras, né? Como o companheiro Paulo destacou, eventos como esse, né? Como a Festa da Uva, né? A gente tem visto aí shows no Nordeste, né? Shows aí no Brasil inteiro, né? Aglomerações assim, como se né? Sem problema nenhum acontecendo, mas o carnaval está vetado, né? O carnaval está vetado pelo motivo que o Paulo coloca, né? É claro aí que vai ter manifestação política, né? E o que os golpistas querem evitar que se impulsione aí um movimento muito grande, né? Muito poderoso aí pelo Fora Bolsonaro e Lula presidente, né? Conforme a gente vem vendo, a gente acompanha aí os acontecimentos. Uma outra coisa também, viu, Paulo, que desse evento que o governador aí do estado do Rio participou, uma coisa importante a destacar é que a população não é boba, né? A população acompanha isso e começa a rechaçar, começa a repudiar, começa a atacar os golpistas aí,
né? Porque o pessoal começa a acompanhar, fala, pô, carnaval não pode, mas festa gospel com multidão pode, né? Então, a própria população já começa a se posicionar contra, né? Como a gente já esperava que acontecesse, né? Não pense que a população vai engolir isso aí, vai ficar tudo de boa, né? Como se diz aí no popular, né? Bom, só para só para destacar aqui, quero mandar uma boa noite aqui para os companheiros que já estão aqui no chat, né? O Alisson, Reflexão Sempre, Revolução Popular do Brasil, companheira Natália Araújo, né? Que joga praga em todo mundo que não se inscrever aí, vai acordar pissolista no outro dia. Carlos Santos, Murilo Farias de Couto, Rosângela RS, imagino que é Rio Grande do Sul, né? Boa noite a todo mundo aí que está aí comentando, né, no chat, curta, compartilhe. E agradecer também aqui o super chat, o super sticker aqui, que o Revolução Popular do Brasil mandou para nós. Bom, para dar sequência aqui, vou trazer uma notícia aqui, que é o afastamento aí de 16 mil servidores, né, públicos aí da saúde. O que acontece? Nós temos aí, né, com o avanço do contágio, principalmente da nova variante, né, do coronavírus, né, a Ômicron, e também o influenza, que é o vírus H2N3, se eu não estiver enganado, H3N2, eu sempre confundo. Bom, como se sabe, né, tá crescente aí os casos, né, de contágio aí por conta de ambos os vírus, né? E isso tem tido repercussão na saúde pública, né? Onde 60%, onde 60% dos trabalhadores, né, onde 60% dos municípios, né, do Brasil, ou seja, a maior parte do Brasil sofre aí com um afastamento, né, dos trabalhadores da saúde aí por conta do contágio. Isso acaba impactando aí na qualidade do serviço prestado, né, na saúde pública no Brasil inteiro, né? E também revela, né, que não se tem investido absolutamente nada aí na contratação, né, na melhoria aí do atendimento público no país, né? A gente sabe que o quadro de trabalhadores aí da saúde está bastante subestimado, né? Ele deveria ser maior, né? Não existe nenhum investimento na formação aí desses profissionais, né? E também, né, nas condições de vida da população aí para diminuir o contágio, né? Não existe uma política verdadeira, né, de combate, né, ao coronavírus, né? A gente lançou em março do ano de 2020, né, quando a pandemia se iniciou, um programa, né, com uma série de medidas aí que nunca foram implementadas, né? E isso, obviamente, né, isso tem uma repercussão negativa, né? O coronavírus aí, como a gente vê, né, a pandemia aí da Covid-19, o vírus ele acaba sofrendo aí mutações e tornando aí cada vez mais contagioso, né? A Omicron, assim, ela tem um contágio extremamente elevado, né? Então, no finalmente, né, quem paga aí com essa falta com a falta de uma política eficiente de combate ao coronavírus é a própria população, né? Porque se os trabalhadores da saúde acabam sendo afastados, né? Como a gente vê, não só na saúde, né? Na semana passada a gente denunciou aqui que também está acontecendo isso na construção civil, né? E a gente acabou fazendo um debate, né? De que isso deve estar acontecendo em todas as categorias de trabalhadores, né? Mas na saúde tem um impacto maior, né? Porque a população precisa desse serviço, né? E acaba sofrendo
as consequências aí da falta de política aí do governo diante da pandemia, né? Então a gente vem sofrendo ainda, né, os impactos aí da falta de política, né? Não existe nem o país ainda falta muita gente para ser vacinada, né? Não existe quase medida nenhuma, somente a vacina, e a gente sabe que vacinar não basta, né? Porque a população mesmo vacinada, ela pode tanto ser a pessoa mesmo vacinada, ela pode ser infectada e transmitir também o vírus, né? Então, é preciso aí uma política é, mais eficaz, aí, mais eficiente, né? Essa política que, de fato, não existe, né? Nós estamos aí, né? A população aí está jogada à própria sorte, é vacinada, mas continuamos aí sofrer os impactos aí da pandemia. Bom, não sei se o Paulo quer comentar alguma coisa, Paulo. Não, acho que a gente pode ir para o ponto 3 aqui, acho que tu falou basicamente o Maravilha. Então central vamos aqui ali. para o ponto 3, né? O Paulo vai falar aqui para nós, né, sobre a nota da CUT aí, né, diante da, da reforma trabalhista aí que foi aprovada ainda no governo Temer. Com você, Paulo. Bom, companheiros, a CUT tirou uma matéria hoje, né, no site dela, que vocês podem conferir ali, sobre a reforma trabalhista, né, cujo título é o seguinte: a reforma trabalhista barateou a mão de obra e deu lucro aos grandes empresários. Então, essa matéria a CUT faz uma comparação ali, né, ao, aos resultados dos governos Lula e Dilma com relação ao emprego, ao trabalho, e faz aí digamos assim, uma comparação, um paralelo com essa situação após o golpe e, sobretudo, ali após a reforma trabalhista. Reforma essa que foi, como vocês sabem, aprovada ainda no governo Temer, né? Então, essa matéria ela pega ali alguns pontos, Thiago e companheiros, né? Ele é uma matéria que elenca aí 5 pontos, né, do governo do PT com relação ao trabalho. Por exemplo, ele é uma matéria que dá ênfase ali ao direito das trabalhadoras domésticas, né, a questão da carteira assinada, enfim, toda aquela luta que vocês acompanham, que a gente acompanhou, né, de aquela reparação histórica aí com relação às empregadas domésticas que não tinham o direito à carteira assinada, né? Dá uma ênfase também aqui ao combate ao trabalho escravo, né? Que diminuiu consideravelmente durante os governos do PT, a criação de empregos. A gente sabe que o Brasil alcançou, se eu não me engano, durante o primeiro governo Dilma, se não me engano, foi em 2012, o menor índice de desemprego da história do país, né? Então, a matéria também trata um pouco disso, né? E, no final das contas, também fala um pouco do aumento real do salário mínimo e da renda, né? Então, é importante por que a CUT está lançando, né, Thiago e companheiros, esse debate? Porque a gente deve ter acompanhado, logo mais a gente vai falar um pouco mais também disso, das repercussões aí, das declarações da Gleisi e do Lula com relação à reforma trabalhista, né? Com relação, inclusive, à revogação da reforma trabalhista caso o PT vença as eleições, né? A Gleisi deu essa declaração, o Lula também deu. Falaram um pouco da Espanha, acho que a gente até falou isso, né, Thiago? Há 2 segundas atrás a gente comentou sobre isso. Né? Então, a CUT está trazendo esse debate à tona, né? Tá trazendo elementos à tona para que os trabalhadores possam fazer esse debate aí durante esse ano, né? Então, vale a pena dar uma conferida na matéria ali, né? Que está no site da CUT, uma matéria que foi ao ar hoje ao meio-dia. Acho que é isso, Thiago, não sei se... Não, é isso aí, companheiro. Bom, então, né, conforme o companheiro Paulo coloca, né, a reforma trabalhista, né, denunciada aí pela CUT, ela não gerou os 6 milhões de emprego aí prometidos, né, no governo Michel Temer, né, no governo golpista aí, né,
na era Michel Temer aí do golpe, né? Prometeu 6 milhões e, na verdade, né, só serviu para aumentar o lucro, né, dos capitalistas aí, né? Precarizaram a vida as condições de vida aí dos trabalhadores, né? E geraram um lucro aí para os capitalistas, né? Nada mais. Bom, seguindo aqui a nossa pauta, eu vou falar agora da greve dos eletricitários, né? Os eletricitários aí da Eletrobras, né? No dia de hoje, deflagraram greve por tempo indeterminado, né? E por que os trabalhadores aí da Eletrobras, né? Uma empresa aí muito importante, né? Uma estatal que está prestes aí, tá prestes a ser entregue aí, né? Para os capitalistas aí, com certeza aí a preço de banana, né, vai ser feita essa privatização, como sempre é feita as privatizações no país, né? Os trabalhadores aí protestam contra o aumento dos planos de saúde, né? Os planos de saúde aí aumentaram, né? Aumentaram a contribuição, né? Ou seja, o valor que é descontado aí em folha dos trabalhadores, né? Isso não aconteceu somente na Eletrobras, aconteceu na Caixa Econômica, né? No Banco do Brasil, né? Em várias empresas estatais aí, né? Os trabalhadores sofreram aí com esse aumento, né? Em meio à inflação, né? O aumento do preço dos alimentos, do combustível, da energia elétrica, do gás, né? Todo em meio a tantos aumentos aí que a gente teve, né? Do custo de vida, né? O trabalhador ainda tem que pagar mais pelo plano de saúde, né? A gente defende aí que as empresas arquem com todo o custo de saúde do trabalhador, né? Que ofereçam um plano integral para os trabalhadores, né? E então os trabalhadores eletricitários aí da Eletrobras deflagraram greve por conta disso, mas também denunciam aí, né, o clima de terror, né, que foi instaurado dentro da Eletrobras, né, de cobranças aí, um clima de terror mesmo, né, de coação aí e de assédio aí pela direção golpista da Eletrobras, né? O boletim Intersindicais Furnas, né, a categoria denuncia o seguinte: que parece que Furnas virou o laboratório do medo e da coação, a vanguarda do atraso. Não existe uma greve que não seja precedida de terrorismo direto nos e-mails da força de trabalho, e com teletrabalho isso só agravou. Diretores covardes, submissos a imposições da holding, passaram a dar ordem aos superintendentes e gerentes para estabelecerem o caos, a insegurança e o medo nos grupos de WhatsApp dos departamentos, com ameaças e intimidações aos movimentos grevistas ou a qualquer resistência. Então, como a gente pode ver aí, né, existe aí todo um assédio, né, uma operação aí por parte da direção de não permitir, né, cercear aí o direito desses trabalhadores de realizarem a greve, né, de lutarem aí por seus direitos, né? São várias as bases aí que estão entrando em greve, né? No Rio de Janeiro a gente tem Santa Cruz, Guarujá, Angra dos Reis, né? Escritório Central. Em Brasília também tem. No Distrito Federal ainda em Gurupi, Serra da Mesa, no Espírito Santo, em Goiás, em São Paulo, ou seja, em várias unidades aí por todo o país, né? Os trabalhadores aí estão em greve, né? A Associação, né, dos Empregados da Eletrobras, a AEL, né, diz que é chegada a hora da mobilização em defesa do nosso país, da soberania, da defesa dos nossos empregos e dos direitos, e convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras a entrarem em greve por tempo indeterminado, perdão. Né, isso aí demonstra, né, que as greves, né, dos trabalhadores aí, elas têm um caráter muito mais amplo do que a questão econômica, né? As greves, elas precisam realmente ter essa
acontecerem nesse sentido, né, de não só ter reivindicações econômicas, mas de combater o golpe de Estado no país, né, que levou os trabalhadores a essa situação aí de miséria e pobreza, né? Então, é isso mesmo, né? Nós temos que colocar aí o bloco na rua, né, para defender a revogação da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, né, do fim do teto dos gastos, né, contra o governo Bolsonaro, né, por Lula presidente e um governo dos trabalhadores. Bom, vamos dar sequência aqui. Eu vou passar para o companheiro Paulo falar aí dos servidores federais, né, de mais de 40 categorias aí, que vão às ruas amanhã. Bom, antes só vou dar um salve aqui para os companheiros que a gente ainda não tinha comentado do chat, né? O Ronaldo Ferreira, a Geni Máximo, Fernandes da Silva, companheira Natália Araújo aqui que já está lançando as suas pragas aqui em quem não se inscrever no canal. O companheiro Pão com Ovo lançou ali um super sticker. Companheiro Vinícius Florencio, companheira Ana Matos, Stefânia Robustelli, Bruno ES e o companheiro Carlos Santos. E também ao vivo aqui lançou um super sticker. Então, um abraço aos companheiros aí. Bom, Thiago, a questão aqui que você colocou, né? A notícia é a seguinte: os servidores federais de mais de 40 categorias vão às ruas nessa terça, dia 18, em busca de reajustes. 2 atos estão previstos para serem realizados, às 10 horas em frente à sede do Banco Central em Brasília e às 14 horas em frente ao prédio do Ministério da Economia. Bom, qual é a situação, né? O Bolsonaro havia anunciado que não haveria, no caso, né, reajuste para este ano, né? Não havia, no caso, previsto no orçamento reajuste para nenhuma categoria de servidor federal para esse ano, né? Porém, como sempre ocorre, né, abre-se uma brecha para os setores da segurança, né? Isso a gente já viu acontecer em diversos níveis, né? Federal e estadual. E aí o Bolsonaro anunciou que estava negociando aí para as categorias da segurança um reajuste, né? E enquanto que os demais servidores federais não teriam, né? Então, na verdade, a possibilidade dessa paralisação já vem de umas 2 semanas. Eu lembro até que eu escutei no rádio isso, essa notícia de que os servidores estariam preparando aí essa paralisação, né? Então, são servidores aí de diversas categorias. Até não consegui, porque a matéria que a gente tem aqui é do Estadão, né? E como eu não sou assinante, eles não deixam a gente abrir a matéria inteira. E se tu conseguiu aí depois, Thiago, tu pode dar só pelo menos os detalhes ali de quais categorias, né? Mas são categorias até algumas pouco numerosas, né? Por exemplo, trabalhadores do Banco Central, né? Trabalhadores do Ministério da Economia, alguns servidores aí ligados ao Ministério da Economia, corregedores, enfim, algumas categorias. Tu tens Também, aí os... também tem os trabalhadores aí da Receita, né, das Isso. universidades, enfim. E tem também, viu, Paulo, um ato que está marcado para o final do mês, né, que deve ser um ato com uma mobilização maior, né, se eu não estiver enganado, deve acontecer no dia 30, né, conforme foi informado deve ser no dia 31, né, se eu não estiver enganado, né, conforme foi feito o informe na conferência que a gente realizou nesse final de semana, né, na conferência sindical. Né? Então, os trabalhadores estão organizando uma greve poderosa, né, onde o Bolsonaro, né, ele busca cativar o seu público ali, né, ele busca aí dar aumento, né, satisfazer aí os anseios, as necessidades, né, dos policiais, né, desse setor que é a base dele, finalmente, né, e deixar os outros trabalhadores aí de fora,
né, sofrendo aí, conforme a gente colocou já aqui no programa, né, sofrendo aí com os impactos, né, do aumento dos preços, né, com a inflação, né, então você deixaria de fora somente, né, a base aí, né, que ele mobiliza, né, que seriam os policiais, né. Então é muito legítimo aí que os servidores aí se organizem, né, contra esse tipo de política, né, que é uma política não bastante criminosa, né, é uma política aí de atender aí as forças repressivas, né, que vão se voltar contra a população finalmente, né, Paulo? Não, exatamente. Nesse primeiro movimento aí, me parece que são essas categorias menos numerosas, mas a tendência é que esse movimento ganhe um certo vulto e a gente possa unificar aí categorias mais numerosas do Serviço Público Federal, né? Então aí parece que tem essa previsão aí de no final do mês ter mais um movimento, uma paralisação, enfim, a gente fica acompanhando para ver qual será o engajamento, inclusive das próprias centrais sindicais, sobretudo da CUT, né? Nesse movimento, né? Agora, só uma observação aí, Thiago, naquilo que tu já estava falando, isso é bastante comum, tá? Não é só o bolsonarismo que utiliza desse meio, desse método, desse expediente aí, de dividir as categorias do serviço público, né? Por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, isso já tem sido feito desde o governo do PMDB, já em 2015, e de forma mais profunda a partir de 2016, né? Quando, por exemplo, os salários foram congelados do Serviço Público Estadual aqui do Rio Grande do Sul, com exceção dos salários da segurança, né? Com exceção dos, ou seja, todo o funcionalismo público do Rio Grande do Sul, e aqui eu não estou falando do partido Bolsonaro, estou falando do PMDB e depois do PSDB, do atual governo, né? Todo o funcionalismo do Rio Grande do Sul teve seu salário congelado. Nós fizemos greves aqui, eu participei de 2 greves, 2 anos seguidos, uma greve de 60 dias, outra de 94 dias, né? Onde o nosso salário foi congelado e, no entanto, o governo mantém um plano de reajustes para os servidores da área da segurança, no caso aqui a Brigada Militar, né? Primeiro, para rachar o movimento. E, em segundo lugar, para garantir a tropa de choque, né? Porque o que acontece? Esses governos, a burguesia e a direita em seu conjunto, está percebendo o seguinte: eles não vão ter como aprovar todas essas reformas e o cenário social se encaminha para o caos, e eles vão precisar de uma tropa de choque leal a eles, porque a situação vai explodir, né? E quem é que vai defender o governo? Eles vão precisar, né, da sua tropa de choque aí para reprimir violentamente os trabalhadores quando uma greve estourar, ou quem sabe até algum movimento mais radical do que a própria greve. Então, para além de eleitoralmente utilizar esses setores que são, como tu falou aí, Thiago, a base natural do bolsonarismo, que é a Polícia Federal, né? Eles também têm uma questão que é para além do eleitoral, que é uma questão social. Você tem que manter as condições materiais daqueles que vão ser os verdadeiros carrascos da população numa situação aí de caos, de revolta social, né? Então é preciso manter essas tropas aí. Isso ocorre em níveis estaduais e também em nível federal. Não é só o Bolsonaro que utiliza desse expediente, né? Os governadores da direita utilizam desse expediente também. Isso aí. Paulo, só recordando aqui, fazendo uma pequena observação, né, no ano passado a gente teve alguns dias aí de paralisação, né, dos servidores, né, dos servidores públicos aí em todo o país, né? Os servidores aí, eles estão mais de 11 milhões de trabalhadores, né? Isso sem contar os trabalhadores de empresas públicas, né, terceirizados e tudo mais, né, que dá um volume ainda maior, né? Então, uma categoria muito poderosa, né, que a esquerda aí, de conjunto, né, apenas o PCO e o Bloco Vermelho, né,
que apoiou aí as paralisações no ano passado, né, dessa categoria importante aí, né, que deveria engrossar, né, junto com o Correios, junto com o Petrobras, com todo mundo aí que estava com todos esses ataques, né, que as estatais estavam sofrendo, né, deveria engrossar o movimento fora Bolsonaro, e finalmente aí a esquerda pequeno-burguesa, né, que infiltrou a direita aí nos atos, né, acabou com a mobilização de rua, né. Bom, então, para dar sequência aqui, eu vou falar sobre a conferência, né, sindical que foi realizada nesse final de semana, né? Nós realizamos aí a conferência sindical, né, da causa operária, né, onde participaram aí trabalhadores aí das diversas categorias, né? A gente teve professores, né, trabalhadores dos Correios, né, bancários, servidores públicos, né, aposentados. Tivemos também a participação aí de lideranças do movimento de luta pela moradia, enfim, entre outras categorias. Né? A gente teve mais de 80 inscrições, né? Participaram aí pessoas de todo o país, né? E também tivemos a participação aí de companheiros de fora do país, né? Da Inglaterra, da Espanha, né? Inclusive o companheiro Cláudio que milita no PCO Europa, né? Que vive na Espanha, ele trouxe aí, né, aspectos importantes, né, do que aconteceu, né, do que representou a reforma trabalhista na Espanha, né, que conforme a nota da CUT, né, serviu somente para precarizar, né, é o que está acontecendo aqui também no Brasil, né, essa reforma na Espanha ela serviu para precarizar as condições de vida do trabalhador, né? Os trabalhadores hoje lá, eles lutam pela isonomia, né, dentro dos ambientes de trabalho. Você tem, no mesmo ambiente de trabalho, você tem trabalhadores que têm os direitos garantidos, né, das leis de trabalho da Espanha, e outros trabalhadores que não têm esses direitos, né? Então, você tem como uma categoria aí que também está rachada, né? Como acontece, por exemplo, com os professores aqui no estado de São Paulo, né? Onde você tem os professores efetivos, né? E os professores que são categorias O, por exemplo, né? Que é uma categoria que muitas vezes recebe menos de um salário mínimo, né? Enfim, a conferência ela foi de extrema importância, né? Os companheiros aí aprovaram, né, o programa, né, que foi construído a partir da plenária nacional do Bloco Vermelho, né, que foi realizada no ano passado, e, e fizeram algumas incorporaram aí alguns aspectos mais específicos aí de cada categoria ao programa, né? Que traz como eixo central, né, a luta, né, pela revogação do teto de gastos, né? Uma reivindicação bastante importante aí, onde a gente vê aí a falência geral dos municípios, né? As dificuldades aí que a gente enfrenta e as dificuldades que são enfrentadas aí na saúde, né, por falta de infraestrutura, contratação de pessoal, né, então é uma reivindicação importante. Também a revogação da reforma trabalhista, né, que conforme a gente colocou aqui, só serviu para precarizar as condições de vida dos trabalhadores. Também a revogação da reforma previdenciária, né, que representou aí o fim, né, da aposentadoria no Brasil, e também outros aspectos relevantes, né, como a defesa aí dos salários, né, dos trabalhadores aposentados, igual ao salário dos trabalhadores na ativa, né, entre outros aspectos importantes, né, defender
a candidatura aí do ex-presidente Lula, né, como um fator de mobilização, né, e também a defesa aí de uma nova direção, né, para o movimento sindical, né, que na hora mais importante aí que os trabalhadores precisaram, né, se esconderam aí debaixo da cama, né, fecharam os sindicatos, né, deixaram os trabalhadores aí jogados à própria sorte, aí, morrendo nos ambientes de trabalho, né, enfrentando aí transporte lotado, né, se contaminando aí massivamente, né, num período que não existia, que sequer existia vacina, né? Então, essa conferência ela foi importante também para discutir, né, como vai ser, né, feito o trabalho aí de agitação e propaganda dentro dos ambientes de trabalho, né, levar esse programa de luta aí para a classe trabalhadora, né, para ser debatido aí dentro dos ambientes de trabalho e criar um amplo movimento aí, né, nesse período que a gente vai passar agora, que é o período eleitoral, que é um período bastante importante, né, para se fazer essa discussão. Bom, eu não sei se o Paulo quer comentar alguma coisa, Paulo. Tem, então, Senão a gente vai o colocar um som vídeo. tá me soprando aqui, né? A gente vai passar um vídeo aí do companheiro Antônio Carlos, né? Que foi o coordenador aí da conferência. Bom, nós estamos encerrando 2 dias da Conferência Sindical Nacional Causa Operária, para a qual se inscreveram mais de 80 companheiros e participaram companheiros de todas as regiões do país, inclusive do exterior. Nós tivemos companheiros da Europa, queria destacar, por exemplo, a participação de companheiros da Espanha, que falaram, militantes do PCO na Europa, que falaram, por exemplo, da contra-reforma trabalhista na Espanha. Bom, e nós tivemos aqui um intenso debate sobre a situação política, sobre as tarefas do movimento operário nesse momento, principalmente da luta, pela retomada dos sindicatos, pela reabertura dos sindicatos, nesse momento de agravamento da crise, quando é necessário fazer uma ampla campanha em defesa da candidatura do Lula, candidato do movimento operário, candidato da esquerda, contra Bolsonaro e toda a direita, e em favor de reivindicações centrais dos trabalhadores. Aqui nós debatemos e discutimos campanhas pelo cancelamento das reformas, contra as privatizações, pela redução da jornada de trabalho, contra a reforma do ensino médio, em defesa das reivindicações das várias categorias que se reuniram. E principalmente nós discutimos também no segundo dia, no dia de hoje, foi feita toda uma discussão sobre o fortalecimento do trabalho nos locais de trabalho, com os boletins, com as correntes sindicais se reunindo semanalmente, com a reunião semanal do coletivo sindical do PCO. Foi um passo importante nesse começo de ano, para preparar uma grande campanha entre os trabalhadores, num ano que vai ser um ano de muitas lutas. E eu acho que o pessoal saiu daqui bastante municiado, com muita disposição para fortalecer o trabalho da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, no momento de intensa luta de agravamento da crise. E eu acho que nós vamos avançar muito no próximo período, e eu acho que estamos todos de parabéns pela importante conferência que nós realizamos. Bom, é isso aí. Só dar um informe aqui, que serão realizadas aí outras conferências, a conferência da Aliança Juventude Revolucionária, a JR. Também serão realizadas conferências do Coletivo de Negro do PCO, o Coletivo João Cândido, e também a conferência do Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo. Tá? Bom, seguindo aqui a nossa pauta, vamos trazer aqui a questão aí, da denúncia, das calúnias, na verdade, que o DCM fez ao PCO, ao companheiro Rui Costa Pimenta, aí, que é presidente do partido, e que na análise política aí, o Rui acabou aí se mascarando. Vou passar para o Paulo aqui para ele comentar sobre os aspectos importantes aí que foram trazidos aí na análise política. Bom, companheiros, acho que todo mundo já
já deve ter tomado conhecimento aí dessa questão, dessa denúncia, né? Se é que a gente pode chamar assim, que o DCM fez contra o PCO, né? Acusando especificamente o PCO e o Rui Costa Pimenta de se beneficiarem pessoalmente, inclusive, do dinheiro do fundo eleitoral, né? Do fundo eleitoral, ou seja, aquela verba que é repassada aos partidos em ano eleitoral. Não sei se todo mundo sabe, mas essa verba ela não é igualitária entre todos os partidos, né? Ou seja, enquanto o PCO recebeu aí um pouco mais de R$1 milhão, nós temos partidos aí que recebem dezenas de milhões, né? Isso é um aspecto importante para a gente ver a disparidade, a completa disparidade, né, no sistema político brasileiro, né? Fora que também a questão do tempo de TV, etc, etc. Não cabe a gente aqui discutir isso, mas o DCM, então, fez essa denúncia esdrúxula, né, policialesca, apontando aí ilegalidades, né, contra um partido de esquerda. Ou seja, o método que o DCM utilizou é o mesmo método da Lava Jato, né? Ou seja, o mesmo método que a direita se utilizou contra o PT, né, acusando o PT de uma série de irregularidades das quais ela não tinha prova nenhuma, e hoje está mais do que demonstrado que eram denúncias completamente fabricadas, ou seja, denúncias falsificadas, né? Da mesma forma, o DCM faz essas denúncias contra o PCO, mas, obviamente, essas denúncias não ficaram sem respostas, né? O PCO emitiu uma nota, né, bastante minuciosa, respondendo às calúnias do DCM, né, sobre diversos pontos. Vale a pena os companheiros que ainda não leram que façam uma leitura atenta dessa nota, né, onde ali é explicado aí, né, ponto por ponto das falsificações do DCM. Além disso, o companheiro Rui, nessa última análise política da semana, respondeu aí devidamente às denúncias aí essa falsa denúncia do DCM, né? Ou seja, um meio que não pode mais ser chamado de um meio de esquerda, né? de um órgão de imprensa de esquerda, porque por mais divergências que existam entre a esquerda, nós não podemos ter entre nós um tipo de ação que instigue, por exemplo, polícia ou Ministério Público contra um partido de esquerda. Isso aí é uma loucura. Na verdade, o PSOL já fez isso contra o PT, né, Thiago? Esse tipo de postura, de conduta, ela foi adotada pelo PSOL durante todo o processo da Lava Jato, né? O PSOL emitia notas aí, os principais líderes do PSOL emitiam notas e declarações e davam entrevistas exigindo prisão para os envolvidos, né? Não sei o que, né? Então, uma série de comportamentos aí típicos da direita, né? Não sei se a produção vai colocar o vídeo logo, como é que... Deixa... Então, deixa eu só comentar uma coisa, já que o companheiro falou aqui do PSOL. É importante, né, deixar claro, né, para os companheiros, né, que estão aí nos assistindo, né, que essas calúnias aí, né, elas tiveram como motivação uma matéria, né, uma reportagem, né, que o Diário da Causa Operária soltou, né, uma reportagem que foi realizada pelo companheiro João Jorge, né, e pelo companheiro Rui, onde denunciava, né, que o Boulos trabalhava para um instituto, né, o IREE, né, que recebe aí dinheiro
de fundações aí que são ligadas, né, ao imperialismo, né, fundações aí que são ligadas à CIA, né? Os diretores desse instituto, né, entre os diretores desse instituto, estão aí 3 nomes, né, que participaram do golpe, né, expoentes aí do golpe, que é o Sérgio Etchegoin, né, o Leandro Daiello e o Raul Jungmann, né? Esses 3 são essas 3 personalidades aí, né, esses 3 golpistas, né, que dirigem aí o instituto, né? Então o Boulos, né, é um empregado, né, desse trio aí, né, que esse trio golpista. E a gente pediu, né, que a gente colocou, né, a reportagem aí para que a esquerda, né, questionasse aí, né, os financiamentos que o, o financiamento, né, que pessoas como o Guilherme Boulos recebe, né, de onde vem esse dinheiro, porque finalmente quem paga a banda, né, escolhe a música. Então a gente acredita que lideranças de esquerda, né, não deveriam receber financiamento aí dessas fundações, né, desses grupos aí imperialistas, né, conforme a gente já denunciou a RAPS, né, entre outras, né. E os aspectos importantes da nota de esclarecimento que o PCO soltou é que, por exemplo, está sendo denunciado que o PCO contrata empresas, né, que são de militantes do PCO. Né? O que a gente fica se perguntando é, será que nós deveríamos contratar empresas, né, que são de pessoas do PSDB, por exemplo? Né? O PCO também foi denunciado de ter gasto aí quantias, de grandes quantias aí com serviços de correios, ao mesmo tempo que eles denunciam que os materiais não teriam sido produzidos, né, que a gráfica não funciona e etc. Né? Então, esse dinheiro que foi gasto com serviços de correios, né, sabe lá o que foi entregue aí, né, para mais de 193 aí candidaturas, né? Uma outra denúncia também assim esdrúxula é que o advogado do escritório, né, de advocacia que o PCO contratou, que é do companheiro Juliano Lopes, né, que é o coordenador aí do coletivo João Cândido, né, o coletivo de negros, né, recebeu R$250 mil, né? Quando candidaturas como o Guilherme Boulos, por exemplo, gastou, né, uma única candidatura, né, o PCO gastou com todas as 193 candidaturas, R$250 mil em serviços de advocacia. Só o Guilherme Boulos gastou mais do que isso, gastou 300 mil. Um único curso, né, que o Guilherme Boulos fez custou R$250 mil. Uma consultoria, um serviço de consultoria prestado por uma única pessoa, R$100 mil. Né? Então, para você ver aí, né, que o PCO é um partido aí que tem os menores gastos aí com serviço de advocacia, de produção de materiais, né? Para você ter ideia, foi gasto aí com cada candidatura um pouco mais de R$1.000 aí com serviços advocatícios, né? Enquanto o Guilherme Boulos, né, gastou aí 250 mil. PCO recebeu 1 milhão para gastar em todas as candidaturas e o Guilherme Boulos recebeu 7 milhões. Né? E a corrupção aí, né, estaria dentro do PCO. Bom, vou chamar o vídeo aqui do companheiro Rui, que esclarece aí essas questões. Esses são do tipo Sérgio Moro. São do tipo do Bretas, que é amigo da Paula Lavinha, que é assessora de R$100 mil do Boulos. Quem que garante que um juiz desses aí não decide abrir um processo? E a gente tem que se defender durante 3 anos de besteiras que eles... Sei lá eu. Mas a ideia é o seguinte, você tem uma discussão política, o cidadão chama a polícia. O que é isso daí? Nós estamos discutindo aqui. Daí, sei lá, alguém aqui não concorda, chama a polícia. É um provocador de extrema-direita, fascista. Essa operação do DCM é uma operação de caráter fascista. E nós temos que dizer isso abertamente para todo mundo. Não se faz isso daí.
A esquerda condenou o Sérgio Moro, que é um direitista, por fazer isso daí. Imagine uma pessoa de esquerda. Eu acho que, conhecendo a esquerda nacional, a maior parte das pessoas vão enfiar a cabeça na terra para não ver o que está acontecendo, para não ter que brigar, porque eles não gostam de brigar com ninguém. Eles só gostam de brigar com a gente. Se você revela, né, as ligações do Boulos com o imperialismo, aí eles querem brigar. Mas se você não faz isso daí, eles não brigam por nada. Tanto que, até para defender o Lula, esse pessoal foi muito covarde, né? Eu tive uma conversa em um determinado momento com o Zé Dirceu, e eu falei: Zé, como é que é possível que o pessoal não sai para defender o Lula? O Zé Dirceu falou assim: ninguém me defendeu também. Essa é a estatura moral, né, da esquerda brasileira. Sendo muito generoso, é desse tamanhinho aqui, a estatura moral deles. Não vão falar que isso daí é um atentado contra qualquer princípio democrático, qualquer princípio de esquerda. É uma vergonha. É uma vergonha para a esquerda não denunciar e continuar alimentando isso daí. É uma vergonha. Estão cavando a possibilidade de que isso volte a acontecer de uma maneira mais grave com Lula, com outras pessoas da esquerda. Estão cavando, estão buscando, estão deixando acontecer esse tipo de coisa. Uma pessoa que chama a polícia contra um partido de esquerda, contra uma pessoa de esquerda, tem que ser colocada para fora da esquerda. Não pode estar dentro da esquerda. Tá aí a fala do companheiro Rui aí durante a análise, né? Que denunciou, né, que o DCM, né, gravou durante uma transmissão, falou que o Ministério Público e a Polícia Federal tinha que pegar a gente, Paulo. Bom, Paulo, você quer comentar aí as manifestações aí dos internautas por conta dessa denúncia? A produção tem as imagens aí? Puder passar aí rapidamente. A Que produção pode ir passando as imagens e a gente vai comentando ali para a gente ligar um ponto ao outro. O Paulo que a gente interage aí no Twitter, né? Virou uma chacota geral isso aí, né, Paulo? É uma loucura, né? É uma loucura. O DCM aí tá mais queimado. A gente tem um ditado: mais queimado que colchão de preso, né? Porque é uma loucura que os caras estão fazendo aqui, pô. Olha essa imagem do Zambarda aí, tchê, com esse... parece o Dallagnol, né? Com aquele PowerPoint maluco que ligava tudo ao Lula, né? Aquele espírito lavajatista mesmo, né? Tem que prender, tá? É uma loucura. Então, até por que acontece? Muitos petistas já estão aí... aquilo que o Thiago já comentou, né, Thiago? Já se deram conta de que o motivo... As marionetes do Boulos. As motivações do DCM são em relação à candidatura do Boulos, né? Então, eles muitos petistas já se deram conta, né, a quem serve, a quais interesses servem o DCM, né? Então, eles vão... É bom, essas polêmicas, elas servem também, Thiago... Até o Zé de Abreu, né, comentou. Isso. O Zé de Abreu tem tido uma posição bastante acertada numa série de coisas, né? Bastante acertada numa série de coisas. E é isso, essas polêmicas, elas são boas também, para alguma coisa elas vão servir, né? Embora elas nos deixem indignados aí em uma série de questões, mas elas vão servir para que todo um setor do petismo acorde, desperte dessa letargia em que grande parte do partido afundou, né, nesses últimos anos. Sobretudo com relação ao PSOL, né, a esse partido que apoiou o golpe, né, que instigava a polícia contra o PT e que agora os seus órgãos estão fazendo a mesma coisa contra o PCO, né? Então, vai servir para isso. Não, é interessante isso aqui, ó, essa foto, né? Porque denuncia, não sei se os companheiros sabem, né? Que o Pedro Zambarda que escreveu aí a
biografia. O livro, né, ou seja, né, o livro da Joyce Hasselman, né, Delatores aí, né, que defende a Lava Jato, né? Então, assim, não dá para uma pessoa que se diz de esquerda, né, prestar esse tipo de serviço, né, que isso aí é uma coisa impensada, né? Vou receber um dinheiro para escrever um livro de apoio à Lava Jato, Paulo. É um negócio absurdo. E o outro autor da denúncia é o Pedro Segala, né? É Paulo Segala, né? Paulo Segala que foi... Como? Vinícius Vinícius Segala, isso. Que ele escreveu as matérias aí durante o movimento golpista, né? E ele foi contra a Copa do Mundo, né? Ele visava e apoiava aí o movimento direitista aí que queria prejudicar o governo Dilma, né? E isso aí é um conjunto, né, de matérias, né? Aquela primeira imagem lá que aparece o Pedro Dallagnol, né? E o Kiko Moro, né? Demonstra aí essa série de acusações, né, que o DCM vem fazendo, tentando incriminar o PCO aí por conta das acusações aí contra o Boulos, né? Então é uma tarefa tipo Lava Jato mesmo, uma operação fascista, né, Paulo? Bom, nós estamos no avançado da hora aqui. Vou fazer um bate-bola aqui com o Paulo, né? A gente vai trazer umas notícias aí mais rapidinho agora. Você quer falar dessa próxima do Manifesto Petista, Paulo? Rapidamente, vamos só comentar aqui, né? Foi semana passada, acho que foi semana passada que foi iniciado aí um manifesto dos petistas, né, da militância petista contra, no caso, a indicação de Alckmin para vice, né? Esse manifesto já tem mais de 1.000 assinaturas, né? E, enfim, um manifesto organizado pela base do PT que, como esperado, né? Como já, inclusive, o Rui já tinha falado, né? O pessoal quer empurrar goela abaixo uma coisa dessa que nenhum petista que se preze vai aceitar, né? Com certeza, né? Esse manifesto aí ele foi bastante divulgado pela companheira que está aqui no chat também, a Nilza Ramos, né, que participa aí do Bloco Vermelho, né? E um companheiro aqui no chat também disse que o vídeo aí está disponível no Twitter o Daniel Santana, né? Disse que o vídeo aí está disponível o vídeo do Pedro Dallagnol e do Kiko Moro está disponível no Twitter do companheiro Vasco. Bom, seguindo aqui, a presidenta aí do PT rebateu, né, os ataques da Folha, né, ao PT, né? A Folha saiu em defesa aí. A Glaze, na verdade, ela denunciou o seguinte: que ao mesmo tempo que a Folha busca atacar o Bolsonaro, ela defende a política neoliberal, né, do Paulo Guedes, né? Então a Glaze falou, não dá para ser contra o Bolsonaro e apoiar o Paulo Guedes, né? Que é um absurdo, né? Na verdade, eles defendem aí toda essa política de ataque aos trabalhadores, né? E a Glaze e o Lula aí vêm dando declarações, né, contra a política do aumento de preços do combustível, né, a necessidade de revogar a reforma trabalhista, né? Entre outras medidas importantes aí que a gente também defende, né? Bom, próximo ponto, Paulo. E aí a gente até liga, né, Thiago, com esse próximo ponto, que é justamente a declaração do Bolsonaro, que criticou o PT, né, que criticou essas declarações da Glaze e do Lula, né, e diz que, defendendo, na verdade, ele saiu em defesa da reforma trabalhista, né, diz que a reforma trabalhista deu resultados já no governo Temer, eu não sei que resultados deu, né, porque todos os levantamentos, até dos órgãos governamentais, que é uma coisa que a gente pode até ver aí se esses dados já não estão também um pouco subestimados, né? Mas todos os dados dos órgãos governamentais, do IBGE, enfim, apontam o aumento do desemprego desde 2016. Ou seja, não há recuperação de emprego em nenhum momento.
né, com relação à reforma trabalhista. Então, Bolsonaro saiu em defesa, que eu acho que, Thiago, não sei o que você acha aí, mas eu acho que é um aceno do Bolsonaro que para esses setores da direita mais tradicional, para os setores da burguesia, inclusive internacional, dizendo que ele está comprometido com essa agenda, né? Ou seja, me apoiem esse ano. Essa já está em processo acelerado essa disputa para ver quem será o candidato da direita contra o Lula, porque o Lula é o candidato a ser batido pela direita, né? Então o Bolsonaro sai aí já em defesa da reforma trabalhista, já inclusive acenando aí para os setores do Centrão, como PMDB, enfim, PSDB, etc, etc, dizendo o seguinte: podem me apoiar que eu compro a agenda de vocês, né? O que demonstra que ele é parte do golpe de Estado também, né? É a ligação, né? O elo entre o governo Temer e o governo Bolsonaro, né? Bom, seguindo aqui, Paulo, vou falar rapidamente aqui, né? O PDT aí, né? Contra a vontade aí dos parlamentares do PDT, né? 15 parlamentares aí do PDT, o PDT tem 25, né? 15 deles querem apoiar o Lula, né? E mesmo assim, né, o Ciro Gomes lança a candidatura aí contra a vontade, né, dos parlamentares. Ele não tem moral nem dentro do partido dele, né? A candidatura dele derreteu, ele mostra nas pesquisas aí, se eu não me engano, ele deve ter 3%, alguma coisa assim, né? De 3 a 5%, né? Uma candidatura aí que não vai brigar por nada, né? E os parlamentares, obviamente, não é que eles estão interessados, né, na volta do PT, porque é preciso denunciar que o PDT também apoiou o golpe, apoiou a privatização da água no Brasil, apoiou a reforma trabalhista, apoiou a reforma previdenciária, e o que esses caras estão afim é de garantir seus cargos, né? Garantir aí os seus privilégios, né? Eles não estão interessados em absolutamente nada, né? Não estão preocupados com os trabalhadores, não estão preocupados com a população, estão preocupados aí com seus próprios interesses, né, Paulo? Bom, passo aqui para o Paulo, que vai comentar o próximo ponto. Não, só rapidamente, só para a força eleitoral do Lula, sobretudo no norte e no nordeste, é uma coisa muito significativa, né? Porque o cara está quebrando a candidatura do próprio candidato do partido deles, né? Ou seja, 15 deputados de 25, né? Isso já passa de 50% dos deputados do partido que estão abandonando o navio. Os ratos são os primeiros a saírem, né? Quando o navio está afundando, os primeiros a se lançar, a cair fora são os ratos, né? Bom, aqui rapidamente também, né? A gente já comentou sobre isso na outra segunda, mas é uma notícia aqui do 247, que o Brasil, que era o terceiro destino global de investimentos ainda durante o governo Dilma, cai para 10º na posição durante o governo Bolsonaro, ou seja, a queda da preferência do Brasil, né, com relação aos investidores estrangeiros, né? Em que pese aí o dólar, a taxa de juros se mantenha alta, né? Isso não tem sido suficiente para trazer aí investimentos, porque na verdade a questão dos juros altos não traz investimentos, ele atrai um setor parasita do capital, que é o setor que não investe em nada, que é um setor que não busca desenvolver porcaria nenhuma, que está atrás somente dos lucros fáceis dos juros, da dívida, etc. Né? Mas os investidores, de fato, não querem vir para o Brasil, né? Então, o Brasil está aí em 10ª posição, atrás de países, né, bem menores que o Brasil, né? Então é isso. E isso também provoca, né? Ou seja, mantém a questão do dólar muito mais alto do que o real na taxa cambial, ou seja, a fuga de investimentos acaba, né, gerando aí essa desvalorização constante do real em relação ao dólar. É isso aí, companheiro. Bom, vou seguir aqui, rapidamente aqui, agradecer aí a audiência, né? O De Lunar, né? O ao vivo aí que mandou um super sticker, Vinícius Florencio, Jader Barroso, Tati da Mota, companheira nossa,
Flor da Terra, Denilson Frisson, quem mais está aqui? Bom, tem uma série de companheiros aqui, pode ser que eu esqueça alguém, Maria Aquino, o Ao Vivo, Afonso Luiz, Fabiana Miranda, companheiro já comentei aqui, Daniel Santana, o Marlon Silva também mandou aí uma contribuição, muito obrigado. Eleições Fraudulentas também está aqui. O Bem-vindo ao Bronze, Cutícula de Peixe, Nilza Ramos, já comentei aqui. Osni Castro, Serguei, está aqui também. Enfim, mando aí uma saudação a todo mundo. Fábia Modesto, Lula Inocente, Lula Presidente, Urgente, 13 neles, Valdir Salim, José Diniz, Celso Peixoto, Rodrigo Ramos, Ilana Damasceno, tem bastante gente aqui hoje. Agradeço todos aí pela audiência, as contribuições. Vou passar aqui para a gente fechar aqui rapidinho. O companheiro comentar, vou comentar aqui sobre o conselho aí, né, que foi dado para o Lula, né, pelo banqueiro Ricardo Lacerda, né, ele é fundador da BR Partners, né, ele falou que para o Lula ter apoio do mercado, Paulo, ele precisa abandonar a Glaze, o Manteiga e o Mercadante. Né? Como a gente não está preocupado com o mercado, né, nós queremos o apoio do povo, né, que o Lula abandone os banqueiros, né, o Paulo. Bom, próximo ponto. Esse aí é o tipo do conselho, tudo, tipo assim, o cara que sugeriu para o Jesus Cristo pegar o Judas como apóstolo, né? O Thiago acho que deu uma caída aqui. Deu uma tropeçada nos cabos aí. Então esse é o conselho do amigo da onça, né? Um conselho que nós sabemos aí quais são as intenções, né? Bom, rapidamente o relatório da ONU aqui aponta que pelo menos 2,1 milhão de pessoas morrem de fome por ano, né? Então, isso é um relatório, né, divulgado aí pelos órgãos oficiais, enfim, pela Oxfam, né? Então, essa questão das pessoas aí que tem aumentado, né? Enfim, 2,1 milhões de pessoas morrem ao ano pela questão da fome. Então, tá uma matéria que saiu aqui também no site do PT, então o pessoal também pode acompanhar aqui com mais detalhes a matéria, né? É isso, o aumento da fome, né, nessa fase cruel do capitalismo, né, onde nada mais, ou seja, estamos num estágio onde o capitalismo não é mais capaz de suprir as necessidades da população e a tendência é o aumento da miséria, da fome, das guerras, etc. Né? Não sei se o Thiago já voltou aí para nós comentarmos aí o último comentário. Beleza. Não sei se o Gabriel, acho que o Thiago está de volta. Bom, enquanto a produção coloca o Thiago na tela aqui, vamos para os dois últimos pontos, rapidinho. O jornal cubano publicou uma lista de ONGs que, inclusive, foi, na verdade, divulgada pela própria NED, né, que financiam, então, a oposição em Cuba. Né? Se vocês tiverem acesso aí também, essa matéria está no Diário da Causa Operária, tá? A lista de ONGs financiadas pelo NED contra Cuba. É uma lista imensa, né? Onde os Estados, através da NED, né, os Estados Unidos liberaram aí mais de 5 milhões de dólares este ano, né, para grupos de oposição, né, em Cuba. Né? Então, para aqueles que acham ainda que as manifestações contra o governo cubano foram espontâneas, né, vale a pena dar uma olhada nessa matéria do DCO,
tá? Sobre essas organizações e o valor aí que está, e veja, essas listas dessas organizações, dessas ONGs, esses valores não é que o PCO está dizendo isso ou o governo cubano, na verdade isso foi divulgado pela própria NED. Então deem uma olhada ali para vocês verem que não tem nada de espontâneo nessas manifestações, e Cuba são manifestações aí completamente dirigidas e financiadas pelo imperialismo, né? Tiago, você pode dar a notícia ali, se você vai comentar também, mas depois dar uma notícia para encerrar da nossa universidade marxista aí. Sim, só para destacar aqui, né, conforme o companheiro coloca, né, o NED aí serve para atacar, né, os países aí, né, de governos nacionalistas, né, principalmente Cuba, né, a China, né, enfim, entre outros países, né, e aqui no Brasil o NED tem ligação com o IRE, né, que emprega o Boulos, né, que tem esses golpistas aí na direção, né, o IRE tem uma ligação direta com o Global Americans, né, e a Global America, por sua vez, né, tem ligação com o NED, né, então só para traçar aí um paralelo, né, com esse instituto, né, para a gente ver o caráter, né, que tem esse instituto, né, o IRE, aqui no Brasil, né, para que serviria, né, o IRE, que recebe aí financiamento, né, que tem o apoio de fundações aí que são ligadas ao NED, né. Bom, para fechar aqui, companheiros, eu vou pedir aqui que todo mundo, né, se inscreva no próximo curso aí, né, um curso que começa agora em fevereiro, né, um curso aí que é oferecido pela Universidade Marxista, né, é um curso de formação teórica, onde a gente vai fazer aí, são 4 módulos, né, e o curso tem o nome Brasil, né, uma interpretação marxista de 500 anos de história. Esse curso ele foi dividido aí em 4 módulos. O primeiro módulo vai tratar dos primeiros 300 anos, né? Esse curso é importante por quê? Porque a gente vê a esquerda, né, principalmente os identitários aí, atacando a história do Brasil, né, querendo fazer tábula rasa da nossa história, né, e a gente vai mostrar, né, a importância aí, né, principalmente aí as 2 etapas, né, uma etapa onde você tem o desenvolvimento econômico, né, e outra etapa aí onde o imperialismo, né, busca aí destruir o nosso país, né, e os identitários aí a gente teve várias polêmicas aí com os identitários, né, que queimaram lá a estátua do Borba Gato, que seria um escravizador de indígena, enfim, e, portanto, não teria sido importante para o Brasil, né, quando, na verdade, né, o crescimento do nosso país aí, né, a extensão do nosso país é o que garante alguma independência, né, diferente aí de países minúsculos que existem na América Latina, né? Então a gente vai mostrar que não é bem assim, né? Não vamos fazer tábula rasa da história do Brasil, né? Então a produção tem o vídeo Tá sem o vídeo? Bom, eu convido todos aí a assistirem, né? A gente tem o vídeo disponibilizado, né, nas matérias que a gente solta no DCO e também aqui na Causa Operária TV. Bom, vou passar para o Paulo se despedir dos companheiros. Bom, é isso aí, companheiros. Eu agradeço novamente a participação de todos aí no chat. Um abraço para o Thiago, para o Gabriel, para todo mundo que assistiu, e sempre que possível nós estamos aí de volta na COTV para contribuir com o debate, aí, com a análise dos principais problemas. É isso aí, Paulo. Bom, eu deixo aí um abraço para todos também que assistiram, né, os que vão assistir, o Gabriel aqui que auxiliou na produção, né, não deixam de se inscrever aí no curso, né, participem desse curso importante, né, que é a história do Brasil aí, da Universidade Marxista. Bom, deixo o meu boa noite aqui e até a próxima semana. Valeu, gente.